Fala pessoal, e aí, tudo beleza com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? Nossa live 45. Pessoal, desculpa um pouco aí a questão de não ter conseguido aí ficar muito tempo na live. É que a internet aqui não tá das melhores hoje aí, não sei, ou é o meu programa aqui que não tá conseguindo repassar a imagem ali para a plataforma, né, para o YouTube, e aí eu tô tendo um pouco de dificuldades, né, mas bora lá, né, não é por isso aí que a gente vai deixar de trazer esse conteúdo aí para vocês. Então eu resolvi gravar ele aqui e passar a gravação para vocês, né, ainda hoje, e para vocês estarem tendo acesso aí a esse conteúdo. Então, pessoal, já deixa aí o like de vocês nesse vídeo, se você gostou já do nosso tema, né? A gente vai falar um tema bastante interessante, falar um pouquinho da parte técnica e como é que isso aí é aplicado dentro das commodities agrícolas, dentro da nossa B3. Então, deixa aí nos comentários também qualquer coisa aí que vocês tiverem de dúvidas, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode mandar a pergunta aí que eu vou estar respondendo a todos. Então, pode enviar aí ali embaixo nos comentários ali, pode deixar ali que eu vou estar respondendo assim que possível, beleza? Então, estão todos avisados aí, né? Bora lá, bora começar, né, com essa parte aí. O que é a teoria de Dow primeiro, né? O que isso vai influenciar nos preços aí das nossas commodities? Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender primeiro o porquê desse conceito, né? Por que da teoria de Dow? Né? Por que ela é importante pra gente? Então, vamos lá. Bom, para quem não conhece, né, Dow aí, é um grande famoso aí, né, da parte de análise de mercado, né, análise financeira, né, tanto é que ele é em homenagem a ele aí, né, que foi colocado o nome do índice americano lá de Dow Jones, né, então, um dos responsáveis foi ele por conta dessa criação. E assim, né, dentro das teorias que ele criou dentro do mercado financeiro, né, a mais importante é essa questão da teoria de Dow que ele trouxe para a gente, né, que é a identificação de tendências. Tá? Esse aí talvez é o principal legado que ele trouxe aí para o mercado. Mas não apenas isso, né, ele trouxe aí dentro desse conceito, né, que o mercado futuro, o mercado da bolsa de valores, ele faz o quê? Ele tenta precificar tudo o que acontece dentro do mercado. Né? Como assim, Lucas? A gente faz da seguinte forma: se a gente tem uma expectativa que tal empresa ou tal ativo ele tem um certo valor, né, com base nas informações que eu tenho, né, dentro da bolsa de valores a gente vai especular em cima desse valor, né? E se a gente tem a expectativa de que aquele ativo ele vai aumentar, ele vai se valorizar, né? O mercado ele já começa a precificar isso, né? Então, isso aí é muito bacana de a gente entender, principalmente quando a gente vê com relação a ativos de commodities, assim, né? Digamos, produtos no mercado. Né? A gente vê isso aí de forma mais clara. Por exemplo, se a gente tem uma indicação para um contrato futuro, né? Por exemplo, eu pegar o boi aqui, a gente tem a expectativa de que para aquela determinada data, né, o tal ativo vai valer tanto. Mas se acontecer alguns fatores dentro do mercado, né, alguma influência dentro do mercado, o mercado já começa a precificar isso aí dentro das operações. E isso aí é muito interessante. Então, o mercado ele sempre tenta precificar tudo o que está dentro da nossa realidade, dentro do nosso cotidiano, e assim que vão surgindo coisas novas, o mercado vai começando a precificar em cima daquelas novas informações que ele tem.
né? E por isso que acontecem as nossas movimentações dentro da Bolsa de Valores. É com base nisso aí que ocorrem as variações de preços, as oscilações de preço, com base nesse entendimento dos investidores aí com relação à precificação de um certo ativo, né? Então, é dessa forma aí que a gente vê. E com base na teoria de Dow, né, a gente tem algumas situações ali, né, bem interessantes, que daí a gente começa a entender como é que vai funcionar a questão das modificações dos preços, como é que andam os preços, né? Porque se a gente entende a dinâmica ali de como é que o mercado ele vai se comportar com relação a esse sentimento, a gente consegue entender mais ou menos como é que aqueles preços vão seguir, né? Mas nem sempre os preços eles estão seguindo a direção que está numa certa movimentação, né? E às vezes isso aí ocorre por alguns fatores de mercado que a gente chama de correções também, né? Então, com base nisso aí, a gente consegue entender o porquê os preços andam dessa maneira ali, né? Essa dinâmica dentro do mercado. E também é importante a gente entender, né, que através dessa dinâmica de movimentações, a gente consegue construir topos e fundos dentro do mercado. Isso aí é algo muito bacana de a gente entender. Porque o conceito de topos e fundos são regiões onde o mercado ele formou um preço máximo ali e reverteu de direção o movimento. Então, por exemplo, se a gente está no movimento de alta, né, os preços estão cada vez mais se elevando, ele chega num determinado ponto, né, que o mercado, opa, aqui o preço aqui está mais ou menos justo, a partir de agora a ponta vendedora vai começar a agir um pouco mais firme. Então o que acontece? Os preços estavam subindo, de repente você vê um movimento de queda dos preços. Essa região de máxima de preços ali, né, a gente chama de topo. A mesma coisa acontece quando a gente vê a formação de um fundo. O que é a formação de um fundo? É quando os preços estão no movimento de queda, né, e chega num ponto ali onde a ponta compradora começa a agir no mercado de forma mais intensa, né? A gente vê um movimento de queda e de repente a gente começa a ver um movimento de alta, né? Essa região de mínima dos preços a gente chama ela de fundo, né? Então essa aí é mais ou menos a conceituação de topos e fundos de forma simples aí, de forma prática para vocês, né? Então vamos só colocar aqui a teoria, né? A teoria de Dow. Então, assim, pessoal, de forma simples, aí a teoria de Dow ela vai servir aí para nós entendermos, né, como são formadas as tendências e entender também o porquê os preços andam dessa maneira, né? É mais ou menos dessa forma. A Dow ele tenta trazer, né, teorizar essa parte aí, né, tentar estudar o porquê que os movimentos os preços eles se comportam dessa maneira, né? Então isso é muito importante para a gente entender a parte da análise técnica, né? Porque o que é a análise técnica? A análise técnica nada mais é que você entender o comportamento gráfico dos preços. É você entender o comportamento dos preços e tentar tirar proveito disso aí para você construir as suas operações. Então, de forma simples aí, é mais ou menos dessa forma aí. E também é importante a teoria de Dow, com base aí, é importante a gente entender, né, o conceito de topos e fundos. Nada mais são aí que regiões onde o mercado ele fez uma máxima e reverteu de movimento, ou fez uma mínima e reverteu de movimento, né?
Vamos colocar aqui, né? Então, basicamente é isso. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender, né, para colocar na prática o que, que isso aí vai influenciar nas nossas operações. Porque imagina o seguinte, pessoal: a teoria de Dow ela vai mostrar os princípios mais básicos ali da análise, né, que é a gente entender o que, que é uma tendência, a gente entender por que, que o mercado anda dessa forma e por que, que o mercado faz esses tipos de topos de fundos, né, dentro das operações, né? Então, isso aí é muito bacana. E saber o que, que é um topo e o que, que é um fundo vai ajudar muito você a ter uma análise básica do mercado bem melhor, né? Porque tem muita gente aí que olha, beleza, um topo, né, um fundo, mas entender por que, que o mercado faz esse tipo de movimentação, né? Geralmente, quando a gente vê um topo no mercado, é porque o mercado ele vinha fazendo uma movimentação num sentido de alta dos preços e chegou numa certa região de preços ali, onde a ponta vendedora ela olhou assim para aquele ativo, né? E opa, agora eu acho que esse ativo aqui já está num preço muito elevado, né? E o que, que acontece? O pessoal que tinha esse ativo ou o pessoal que acredita que esse ativo está muito valorizado começa a vender o ativo, né? Começa a vender, começa a vender, começa a vender e o que, que acontece? Se tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, o preço começa a diminuir, né? E o que, que vai acontecendo? O sentido dos preços ele inverte, né? Do movimento que estava de alta, que estava vindo bastante gente querendo comprar, mais gente querendo comprar do que vender, chega numa região onde o preço está onde o mercado ele entende que o preço está num valor muito elevado ou num preço justo, né? O que, que acontece? O pessoal começa a vender, começa a vender, começa a vender, daí começa a entrar mais gente vendendo e todo mundo ali acaba tendo mais gente vendendo do que comprando, os preços começam a diminuir de valor, né? Diminuir de valor. E o que, que acontece? Um movimento que estava numa direção de alta começa a vir numa direção de queda, né? E a mesma coisa no fundo, né? O fundo o que, que é? O pessoal que estava vendendo, tinha mais gente vendendo do que comprando, tinha mais oferta aí de ativo no mercado do que gente buscando esse ativo, né? O que, que acontece? O preço começa a cair, até que ele chega num valor que o mercado entende como muito barato, né? E o que, que acontece a partir daí? Opa, se o preço está barato, eu vou querer comprar esse negócio aí, né? Eu vou querer adquirir esse ativo. Então o que, que acontece a partir daí? Começa a entrar mais pessoas querendo comprar o ativo, né? E essa aí é a dinâmica do mercado, né? Através disso aí que a gente começa a entender o que, que é, como é que por que, que o mercado anda dessa forma? Por que, que o mercado não anda unicamente e estritamente no movimento ou de alta ou de baixa e fica nessa movimentação aí eternamente? Porque o mercado ele tem essa dinâmica, né? Às vezes o mercado ele acha assim, opa, esse ativo aqui já está muito caro, esse ativo já está muito barato, né? E a partir disso o mercado começa a flutuar, começa a ter especulações e nisso aí o preço começa a oscilar, né? A gente tem essas variações aí do mercado por conta dessa expectativa dos investidores, né? Se está muito caro, se está muito barato aquele ativo que eles estão querendo negociar. E a partir disso aí que a gente começa a ver uma certa flutuação e onde a gente começa a ver topos e fundos dentro desse mercado, a gente começa a ver tendências dentro desse mercado. Então, isso aí é muito bacana. Então,
bora colocar aqui, né, primeiro, a gente já conceitou o que é a teoria de Dow, né, mas assim, no o que a teoria de Dow ela fala pra gente, né? Então vamos colocar aqui, teoria de Dow. Bom, a teoria de Dow, né, ela fala sobre tendências. Mas que tendências? Né? Dentro do mercado, dentro da teoria de Dow, a gente tem uma visão mais ampla, a gente vem desde uma visão mais ampla do mercado até uma visão, digamos, do dia a dia. Né? Então, com base nisso, a gente consegue estruturar essa tendência, né, em 3 períodos, né, que é a tendência primária. O que é a tendência primária? É a tendência principal do mercado. Mas, assim, o que significa essa tendência principal do mercado? É para onde os preços estão se dirigindo. Mas não é simplesmente isso, né? É você olhar no longo prazo e observar se o ativo ele está se valorizando ou se ele está no movimento de desvalorização, né? Por exemplo, eu ver um exemplo aí, eu ver que do ano passado para esse ano o milho se valorizou, digamos, 300%. Esse tipo de movimentação é o que a gente chama de movimentação primária. A gente vê num prazo mais alongado, né, para a gente tentar entender para que direção aqueles preços estão andando. A gente vê que os preços a direção primária dos preços do milho, por exemplo, era de uma movimentação de alta. Ele veio se valorizando do ano passado para esse ano. Né, de 2019 de 2020 para 2021, né? A mesma coisa para o boi. Se eu olhar assim numa visão, digamos, do ano passado para esse ano, o que aconteceu com os preços do boi? Eles se valorizaram, né? Então, numa tendência primária, a gente viu uma alta dos preços do boi também. Então, isso aí é que é uma tendência primária. É você ver no longo prazo. Porque se você consegue entender qual que é a direção primária do ativo, fica mais tranquilo de você querer fazer operações. Porque uma coisa é você olhar assim, eu já comentei em várias outras situações, né? Você sempre vai querer estar remando a favor da maré. Você nunca vai estar querendo ir de contra a maré. Né? Então, se você sabe a tendência primária do mercado, você sabe para que direção está indo a maré. Então, saber isso aí, né, é fundamental. Né? Saber a tendência aí, ela é fantástica. E como é que a gente faz isso aí? Né? Como é que a gente entende que uma tendência está de alta ou está de baixa? Bom, basicamente, olhando o mercado, a gente já consegue entender. Mas tem uma forma técnica aí de você fazer isso aí sem, assim, para você conseguir identificar mais facilmente dentro do mercado. Porque como é que a gente sabe se é uma tendência de alta? Né? Uma tendência primária de alta, ela tem o quê? Fundos ascendentes. Geralmente, fundos e topos, tá, pessoal? Mas principalmente quando a gente quer ver tendência de alta, a gente observa os fundos, tá? Por isso que eu vou deixar até ele aqui em negrito para a gente entender. Quando a gente tem uma tendência
baixa, a gente analisa topos e fundos descendentes. Então, se a gente está vendo os preços com topos, com formação de topos e fundos cada vez mais baixos, né? Principalmente a gente tem que observar os topos, tá? Vou deixar até grifado aqui, até em negrito. Quer dizer que aquele ativo ele vai estar numa movimentação de queda dos preços, tá? E tem quando o mercado ele está em tendência nenhuma, ele está em tendência lateral. Que é quando topos e fundos são formados no mesmo patamar. Beleza. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A gente tem a formação de um topo de um fundo descendente. Quando a tendência está lateral, fundos são formados aí no mesmo patamar, né? Que é quando o mercado aí está numa movimentação mais indecisa. Ah, Lucas, e quando tem um topo e um topo subindo e um fundo descendo? E aí já são outras conformações, mas que também indicam uma tendência indefinida, tá? Quando o topo e o fundo eles estão em movimento de afunilamento, então quando o topo e o fundo eles estão se afunilando, você vê uma indecisão. Assim, quando os topos e os fundos eles estão em divergência, né? Eles estão cada vez mais alargando o movimento. Isso aí também é um movimento que mostra uma certa indecisão, que o mercado não está com um movimento definido, né? de tendência. Ele não está em tendência nenhuma. Então, temos esses tipos de movimentos aqui, né? E a gente caracteriza esses tipos de movimentos com base nisso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos para segunda, né? Que é a secundária. Se a gente tem a primária, a gente tem a secundária também. O que é a tendência secundária? Tendência secundária é uma movimentação contra a tendência primária. Contra não. Vamos colocar aqui. Diferente da tendência primária. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Por que eu coloquei diferente e não contra? Porque contra dá a entender que o mercado ele vai obrigatoriamente cair, né? E não é isso que acontece. Quando a gente vê uma secundária aqui, o que acontece? Geralmente o mercado ele muda de direção. Mas dentro da secundária aqui, a gente gosta de falar que o mercado e essa correção, ela pode ter duas direções, tá? A gente pode ter um movimento oposto ao primário. Ou a gente pode ter um movimento lateral. Movimento lateral, que a gente também chama de movimento de consolidação. Então, temos esses dois tipos aqui. Então, pera lá. A gente tem uma direção primária, beleza. Quando a gente vê um movimento corretivo, quando a gente vê a formação de um topo ou de um fundo,
né? Quer dizer que o mercado ele vai sair daquela direção primária, ele não vai fazer um movimento de alta, né? Mas daí o que pode acontecer? O movimento ele pode ser oposto ao primário, tá? Então se a gente está no movimento de alta, o mercado pode bater e fazer um topo e voltar as cotações e reduzir as cotações, né? Fazer um movimento de queda. Ou a gente pode ver um movimento lateral, que é quando o mercado ele chega num certo patamar e ele anda de forma, digamos, na horizontal ali, né? Ele nem cai muito de preços e fica oscilando num certo intervalo ali, andando meio que igual caranguejo, né? Andando meio de lado ali. Então a gente tem esses dois tipos de movimentação secundária, né? Então essa movimentação secundária aqui, ela é divergente da movimentação primária. Ela geralmente é um movimento de correção aí do mercado. E nós temos a movimentação terciária, né, que a movimentação terciária é mais a flutuação diária dos preços, né? A gente dá mais atenção aí à movimentação secundária e primária quando a gente está num swing trade, por exemplo, tá? A terciária que geralmente a gente foca nela só quando a gente vai fazer uma possível entrada no mercado. Entrada aí, vai dar um gatilho de entrada numa operação, né? Porque a movimentação terciária ela é basicamente a flutuação dos preços durante o dia. Então, por exemplo, o mercado ali, né, ele pode simplesmente ter. O que é essa flutuação? Essa flutuação dos preços durante o dia. É o seguinte, né, dentro de um certo dia, a gente tem uma tendência. Às vezes a gente vê o mercado numa movimentação de alta, né, num período primário, e dentro dessa tendência primária, né, a gente tem a flutuação do dia, que às vezes nem sempre o mercado ele está na movimentação de preços ali com uma tendência de alta, né? Não é porque o mercado ele está numa tendência de alta que a gente vai formando simplesmente candles de alta. Nesse meio do caminho a gente tem a formação de candles de baixa também na operação, mas isso não quer dizer que o mercado vai mudar de direção ali. Não, simplesmente é a flutuação de preço do dia. Né? Simplesmente naquele dia ali o sentimento do mercado ele estava mais baixista ali e simplesmente os preços deram uma recuada. Né? E também não dá para dizer que isso aqui é uma tendência secundária, porque simplesmente ali no outro dia o mercado pode simplesmente continuar numa movimentação de alta. Né? A movimentação secundária é quando a gente vê a formação de um topo no mercado. Quando a gente não vê a formação de um topo ou de um fundo no mercado, simplesmente é a flutuação diária, né, o movimento terciário do mercado que aconteceu naquele momento ali e a tendência ainda continua sendo a tendência primária no mercado. Então, basicamente, a gente tem essas três aí. Né? A gente tem a movimentação primária, que é a tendência principal do ativo, a movimentação secundária, que é quando o mercado está em um movimento de correção, e a movimentação terciária é a flutuação, digamos, do candle. Opa, beleza. Aqui ó, a flutuação dos preços do candle. Isso aqui fica mais fácil. Por quê? Porque nem sempre, né, o período gráfico ali, a gente está olhando o período do dia ali, né, o período diário. A gente tem vários outros períodos dentro do mercado. Então, isso aqui é a flutuação do candle, dos preços do candle. Então, se a gente colocar num tempo gráfico mais curto ali, por exemplo, no intradia, né, a flutuação do candle ali, né, que é a formação daquele candle ali que está em operação, né, está em construção, é a movimentação terciária. Né, e é isso aí que a gente vê dentro do mercado. Então, quando a gente vê, né, esses tipos de movimentações aqui, né, a gente precisa entender
o que, que a gente quer operar dentro do mercado e quando operar no mercado. É mais ou menos essa situação. Né? Porque, assim, se a gente sabe, né, qual que é a tendência do mercado, opa, eu quero operar no sentido do mercado, né, no sentido da tendência. Então, se eu estou numa tendência primária, o que, que eu quero fazer? Eu quero operar no sentido dessa tendência primária. Mas e se o mercado fizer um movimento, uma movimentação secundária? Né? O que, que eu quero fazer? Opa, beleza, se o mercado fez uma movimentação secundária, eu não vou querer mais operar na direção do movimento primário. Né? Eu já começo a pensar em operar no sentido do movimento secundário. Né? A não ser que eu pense num prazo um pouco mais alongado, né? Mas aí vai depender de qual direção, de qual é o tempo que você quer permanecer na operação. Então, por isso que a gente precisa saber também quando operar. Porque é o seguinte, se eu estou no movimento secundário, né, eu quero operar o movimento primário, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender quando que o mercado ele vai me dar indicativos que ele vai voltar para a movimentação primária. Porque se eu olho para o mercado ali, eu quero movimentar, eu quero operar dentro da movimentação primária, mas eu estou no movimento secundário, né? Se por exemplo, eu estou no movimento de alta, né? Eu entro no movimento de queda dos preços, vocês concordam comigo que eu ficar de fora do mercado, né, esperando uma oportunidade boa para comprar o ativo num preço mais barato, para mim é melhor. Eu não vou querer comprar, por exemplo, se eu estou vendo que o mercado está caindo ali, né, eu vou querer comprar em qualquer momento da operação? Não, porque eu tenho chances de talvez pegar esse preço um pouco mais barato ainda. Né? Então isso aí é muito bacana. E a gente saber o momento certo que o mercado vai fazer isso aí é muito bacana. E como é que o mercado faz esses tipos de movimentação, pessoal? E é isso que eu queria comentar e é por isso que eu comentei quando a gente falou sobre topos e fundos. Tá? O primeiro indicativo que a gente gosta de ver para operar é quando o mercado começa a dar indicativos que ele vai fazer topos e fundos no mercado. Porque isso aí vai me indicar quando eu quero fazer uma operação ou para onde eu quero fazer uma operação. Porque se eu estou vendo uma movimentação primária lá, beleza, o mercado não fez nenhum tipo de sinal que ele vai fazer um topo, o que, que eu vou fazer? Entro numa tendência de alta. Né? Por exemplo, se eu estou numa tendência primária de alta, eu vejo que o mercado não está formando qualquer sinal de formação de topo, eu entro na tendência de alta. Não vou tentar achar que o mercado ele vai fazer uma movimentação corretiva a qualquer momento se ele não deu sinal nenhum disso aí naquele período. Né? Então não faz lógica aí eu tentar acertar esse tipo de movimento. Eu preciso saber quando é que o mercado vai fazer topo ou fundo. Mas para isso o mercado ele precisa me dar sinais. Então, vamos colocar aqui. Então, bora lá, pessoal. Bora colocar isso aqui na prática, né? Vamos usar isso aqui na prática lá para as commodities agrícolas, né? Bom, primeiramente, vamos colocar uns adendos antes da gente ir lá para o gráfico.
Vocês já estão cansados de ouvir, né? De me ouvir. Por que que isso aqui dá certo para as commodities agrícolas, né? Porque as commodities. Pessoal, isso aqui, quem já me acompanha há bastante tempo já está cansado de ver, né? Que eu, assim, eu falo bastante dessa parte aqui. Por que que as commodities agrícolas, elas... É interessante a gente trabalhar esse tipo de fundamentos, esses tipos de técnica. Né? Porque as commodities agrícolas, elas possuem uma sazonalidade muito bem definida no mercado, né? Como a gente não consegue sair muito de um certo intervalo ali, né? Isso aí provoca uma sazonalidade muito forte nos preços daquele ativo. Então isso aí gera uma tendência bem alongada, uma tendência bem definida no mercado. Né? Isso aí é muito importante, porque se a gente tem uma tendência bem definida, o que, que acontece? A gente tem um, a gente já tem a direção do mercado. Né? Então, por isso que isso aqui funciona muito bem para as commodities. A gente precisa observar o quê? A gente precisa observar as formações de topos e fundos. Simples assim. E como que a gente utiliza isso aí para... Como que a gente utiliza isso aí para observar as oportunidades, pessoal? Primeiramente, eu elenquei aqui 5 perguntas que a gente deve fazer dentro do mercado. Primeiro, qual a tendência do ativo no período observado? Essa é a primeira pergunta, tá? Vamos lá. A gente precisa primeiro entender qual que é a tendência principal do ativo naquele período que a gente observa. O período ele pode ser o gráfico diário, pode ser o gráfico semanal, pode ser um gráfico intradia de 120 minutos, 60 minutos. Qual o gráfico que você quiser, mas é preciso você saber qual que é a tendência daquele ativo naquele período que você está observando. Qual que é a tendência principal? Né? Isso aí é muito importante. Outra coisa importante, qual a tendência do ativo no período mais acima? Não encontrei nenhuma palavra agora para distinguir isso aqui, mas bora explicar isso aqui. Qual que é a tendência do ativo no período mais acima? O que, que seria esse período mais acima? Então, se eu estou utilizando o gráfico diário, qual que é o gráfico mais alongado com relação a isso aí? O próximo gráfico mais alongado é o gráfico o gráfico da semana, o gráfico semanal. Né? Então, isso aí é encontrar a tendência do ativo num período mais alongado. É eu ver, né, o gráfico diário, observar, beleza, a tendência do mercado no gráfico diário é essa daqui. Né? Eu olho para o semanal, a tendência é X. Né? Então, é esse tipo de ideia que a gente precisa fazer. Isso aqui, principalmente, tá, pessoal? Quem trabalha dentro do mercado aí, né? Isso aqui fica mais nítido e mais importante ainda quando a gente trabalha no intradia, tá, pessoal? Porque, por exemplo, como o intradia a flutuação é mais rápida, você vê uma maior movimentação, uma maior formação aí de alteração de tendências, né? A gente precisa ver isso aí com maior cuidado, porque às vezes no movimento diário ali, né, a gente vê um movimento de alta dos preços, mas
se você olhar no 120 minutos, 60 minutos, a gente vê outras conformações gráficas e entender o que está acontecendo dentro de um período mais longo vai te dar um panorama melhor para você entender o que vai acontecer no mercado e para qual direção está mais favorável de você fazer uma operação. Porque às vezes você está olhando ali, beleza, o gráfico dos 120 minutos está me mostrando que os preços estão caindo. Mas no gráfico diário, a tendência do mercado ainda está no movimento de alta. Então, pera lá, eu estou observando que os preços estão caindo naquela operação, mas a tendência daquele dia ainda é uma movimentação de alta. O que eu faço? Eu fico observando lá, beleza. Eu posso operar esse movimento de queda, mas se eu sei que o movimento ainda é de alta, né, eu não vou querer ficar muito tempo nessa operação, porque se a tendência é de alta, a chance do mercado reverter e continuar o movimento para uma alta é muito grande. Então, quando eu opero correções, eu quero objetivos curtos no mercado para uma operação ser bem rápida, né? Ser bem ágil ali, porque eu não quero ficar muito tempo no mercado, porque quanto mais tempo eu fico no mercado, mais as chances de eu tomar uma violinada no mercado e eu acabar saindo no loss. Por quê? Porque aquela operação ali ela tem que ser rápida, ela tem que ser curta, né? Agora, quando eu opero em direção à tendência, aí eu consigo objetivos mais alongados, né? Então, se eu sei que a tendência do dia é numa movimentação de alta, né? Se eu estou vendo que o mercado está numa movimentação de queda, eu tenho duas opções. Ou eu opero uma correção com objetivo curto, ou espero o mercado dar um sinal que vai continuar numa movimentação de alta, e aí sim eu entro na operação pensando em operar a favor da tendência. Eu tenho esses dois tipos de pensamento. Mas para mim ter esse pensamento, eu preciso entender qual que é a tendência do ativo. Então por isso que é fundamental essas duas perguntas aqui. É como eu raciocino nas minhas operações. É eu olhar aqui, opa, pera lá, minha tendência do ativo no período observado ali, né, na observação daquele período é o quê? Uma tendência de alta, beleza, né? Eu tenho a tendência daquele ativo. Se eu estou olhando o ativo ali no período ali, ele está numa movimentação de alta, show de bola, né? Então, se a tendência primária do ativo ali, né, do gráfico que eu observei, está de alta, eu estou observando que no gráfico acima também é de alta, eu vou operar a favor da tendência. Então, eu posso alongar um pouquinho mais meu trade ali, eu posso fazer um objetivo bacana numa movimentação de alta ali, show de bola. Agora, se eu tenho divergências entre os dois ali, é porque no um eu estou tendo uma correção e no outro ali a movimentação ainda está num movimento primário. Então, o que eu faço ali? Opa, pera lá. Então, aqui a situação já está mais pegada aqui. Ou eu espero o mercado dar sinal que ele vai voltar para a tendência, né, do prazo mais alongado, ou eu opero a contra-tendência, mas numa operação bem mais curtinha, né? Entendeu? Mais ou menos qual que é a sacada do negócio, eu vejo se vale a pena operar, né? E se a tendência ali do mercado está interessante ali para mim fazer a operação, se está na tendência interessante ou não, se vai, porque é aquela coisa, né? Às vezes o sinal dá bom, só que o meu objetivo ele está muito alongado, ele vai ficar muito alongado, e a chance do mercado bater no meu objetivo é muito baixa. Então, o que eu faço? Eu fico fora da operação, porque não tenho o que fazer. Eu vou correr o risco? Posso até correr, mas a chance de eu tomar um loss na cara aí é muito grande por conta disso aí, né? Outra coisa que a gente precisa ver, né, se a gente está... Como é que eu consigo entender se eu estou perto de um suporte ou de uma resistência, pessoal? É a coisa mais simples do mundo. Primeiro, eu observo se eu estou próximo de um topo ou de um fundo no mercado. Essa é a primeira função aí que a gente precisa ver, tá? Se eu estou perto de um topo ou de um fundo, é porque eu vou estar perto de uma região de suporte ou de resistência. Simples assim. Agora, quando a gente começa a entrar dentro do intraday assim, né?
às vezes nem sempre a gente está próximo de um suporte, de uma região de topo de fundo. Daí a gente precisa de algum outro parâmetro aí que sirva de observação. Aí a gente tem outros indicadores, né? Por exemplo, média móvel, Fibonacci, entre outros aí dentro desse mercado. Mas assim, primeira questão aí é para saber se eu estou próximo de um suporte ou resistência, olha topo e fundo. Depois você entra para os outros indicadores, porque se você está próximo de um topo ou de um fundo, é 100% de certeza que você está dentro de próximo de um suporte, de uma resistência dentro desse mercado. E se você está próximo de um topo de um fundo, né, um gatilho de entrada ali começa a ficar bastante interessante. Né, porque ali vai ser onde o mercado ele vai te dar o melhor risco-retorno possível para uma operação. Tá, beleza? Vamos ver aqui. Outra coisa aqui que eu queria falar, onde ficaria minha entrada. Pessoal, a minha entrada geralmente ela fica onde? Na confirmação de um topo ou de um fundo. Né? A minha melhor confirmação aí, quando eu estou vendo topos e fundos, ela fica na confirmação. Né? Então, se eu vejo a confirmação de um topo, a confirmação de um fundo, né? Essa entrada ali é show de bola. Né? Assim, eu gosto de falar que o mercado ali, geralmente ele dá gatilhos quando a gente vê a confirmação de continuação do movimento, no caso de rompimentos ou de reversão da direção dos preços. Então, eu consigo ter esses tipos de gatilhos aí quando eu tenho esses dois tipos de movimentos. Então, quando eu estou perto de um topo de um fundo, o que está acontecendo ali? Está acontecendo a confirmação de uma reversão da direção dos preços. Quando eu estou perto de um topo e eu vejo que vai continuar uma movimentação, uma direção dos preços, quer dizer o quê? Que rompeu, né, um suporte, uma resistência. Né, e se eu vejo que ele deu um movimento de rompimento, né, quer dizer que o mercado vai continuar naquela direção. Quer dizer que a partir daquele momento ali, ele confirmou o rompimento, vale um gatilho de entrada interessante. Então, com base nisso aí que eu vejo onde ficaria minha entrada. Também outra coisa, onde ficaria meus alvos. Isso aqui, tanto de objetivo quanto para stop, tá, pessoal? Então, se eu vejo topos e fundos aí, né, eu fico esperto para ver onde é que ficaria meu alvo, né? Isso aí seria de stop e também de objetivo, beleza? E qual sinal me indicaria uma entrada? Porque assim, pessoal, sinais dentro desse mercado tem vários, né? Então eu preciso entender qual que é o sinal, o possível gatilho para mim fazer uma entrada naquela operação. Então isso aí é muito bacana da gente entender. Tá. Acho que eu coloquei até mais, né? Coloquei 6. Tá bom, tinha falado 5, coloquei 6, tá ótimo. Essas 6 perguntas aqui são as principais, né? Que eu preciso entender. Se eu conseguir responder essas 6, né, eu consigo observar a oportunidade dentro de uma operação. Então, por exemplo, se eu colocar num gráfico rapidinho aqui, só para a gente ilustrar o que é uma direção, o que é um movimento primário, né? Por exemplo, eu estou num gráfico diário aqui. O que eu consigo observar? Que a partir desse ponto aqui, o mercado entrou numa movimentação primária de alta dos preços. Eu consigo considerar isso aqui como um movimento primário de alta, né? E o que eu vejo aqui nessa movimentação? Né? O que eu vejo aqui? Né? Opa, mercado aqui, eu consigo ver topo se formando. Consigo ver, ó, aqui teve um, caramba. Aqui a gente teve um fundo.
Aqui a gente teve um fundo. E a gente teve um fundo bem curtinho. Mas, por exemplo, ó, aqui a gente teve um fundo. Aqui a gente teve um movimento de fundo. Opa, perdão. Aqui a gente teve um movimento de fundo. Tá, pessoal? Então, assim, a gente vê fundos cada vez em patamares mais elevados. O que isso significa, pessoal? Que os preços estão se elevando, né? Mesma coisa aqui. Direção dos preços estavam de alta ainda. O que eu posso enxergar como isso aqui? Uma movimentação secundária dos preços. Opa, pera lá. Aqui a gente podia indicar como uma movimentação, digamos, de reversão já do movimento, né? Eu veria como movimento corretivo aqui. Se a gente for ver, movimento secundário, tá? Mas a tendência primária aqui do mercado ainda era de alta, né? Tendência secundária. Uma movimentação secundária aqui mais curta. Movimentação mais curta. Aqui a gente poderia considerar isso aqui como uma reversão de movimento, tá, pessoal? No gráfico diário, se a gente colocar no semanal, isso aqui é uma correção. Mas como a gente já vê um prazo um pouco mais alongado no diário aqui, a gente já pode considerar isso aqui já como uma reversão de tendência dentro do gráfico diário, tá? Aí, por exemplo, né? Como é que eu sei que o mercado mudou de tendência? Quando a gente vê um topo ou mais abaixo, né? Ou um topo no mesmo patamar. Então a gente já começa a considerar já uma movimentação já contra a tendência quando a gente vê topos e fundos ali. Quando o topo está no mesmo patamar, né, de preço e o fundo está no mesmo patamar de preço, a gente já começa a identificar já uma alteração da tendência. Tá? Ela está saindo de uma tendência primária para uma tendência secundária. Né? Então a gente consegue identificar isso aí. Aqui a gente tem o que? Uma tendência primária com algumas correções de preços, né? Algumas movimentações secundárias aqui. E o que seria a tendência, digamos, a terciária? Flutuação do candle aqui, por exemplo, um candle de queda. Opa, aqui um candle de queda, candle de alta. Isso aí seria a flutuação do candle, aí, a flutuação de preços do candle. Flutuação de preços aí terciária, né? A tendência terciária do mercado. Então a gente consegue entender isso aqui de forma mais tranquila aí. Por exemplo, se eu mudo para um semanal, o que acontece aqui? Opa! O que eu vejo aqui? Uma tendência primária de alta. Se eu pegar tudo isso aqui, o que aconteceu aqui? A alta dos preços. A tendência primária de alta. A tendência secundária ela começa a fazer umas divergências, né? Tendência aqui. Então, isso aí é muito interessante da gente ficar de olho, né? E, pessoal, como é que eu utilizaria a questão de topos e fundos aí com relação às operações, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, no milho. Aqui, vamos colocar num 30 minutos aqui, só para a gente ter uma movimentação diferente. Vamos pegar aqui esse movimento aqui. Beleza. Vi que formou um topo aqui, Vi que formou um fundo aqui. Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo a formação de um fundo?
né? Eu já começo a observar uma movimentação. Primeiro, né? Vamos começar lá do início. Qual que era a direção do movimento? Se eu pegar o 30 minutos aqui, a direção desse movimento aqui era o quê? De queda dos preços. Se eu pegar esse movimento aqui, a movimentação é de queda dos preços. Eu estou vendo os preços cada vez em um patamar mais abaixo, né? Eu consigo ver isso aqui claramente. Vamos colocar nos 60 minutos só para a gente entender onde que está essa movimentação. Opa! Espera lá. 60 minutos eu tenho... vamos colocar num prazo um pouquinho mais... eu estou na mesma direção do movimento do mercado. Então, por exemplo, se eu colocar num gráfico de 120 minutos ou num gráfico diário... Perdão. Num gráfico de 120 minutos, eu vejo que a movimentação aqui ainda é no movimento de queda, né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo que a direção dos preços ali está no movimento de queda. Espera lá que eu perdi. E eu estou observando aqui que o mercado está fazendo o quê? Uma reversão de movimento. Então, o que dá para entender aqui? Né? Aqui dá para entender duas coisas. Ou o mercado ele vai mudar a direção dos preços, né? E ele vai começar a trabalhar numa correção, né? Mas aqui ele já me indica que ele vai mudar a direção dos preços. Então, o que eu poderia fazer aqui? Opa, espera lá. O mercado está no movimento de queda dos preços, né? Eu estou vendo que ele vai fazer uma movimentação diferente, né? Ele segurou nessa região aqui. O que eu faria? Eu poderia fazer duas coisas. Ou espero o mercado ele fazer o teste na região ali onde eu esperaria, né? Por exemplo, aqui, região de topo ou de fundo. Primeiro fundo, o segundo fundo. Possibilidade de reversão do movimento aqui. Eu poderia trabalhar uma correção, né? Onde eu colocaria meu alvo? Provavelmente no topo anterior aqui, né? No suporte anterior. Stop ficaria onde? Abaixo do fundo, né? Do fundo formado. Entrada ficaria onde? Na confirmação da reversão. Quando o mercado rompeu esse candle aqui e ele deu uma puxada um pouco mais firme da posição, né? Onde seria a minha saída? No fundo posterior aqui, né? Provavelmente nessa região. Opa! O que aconteceu aqui? O mercado rompeu o fundo anterior. Então o mercado possivelmente aqui está mudando de direção. A gente estava saindo do movimento de queda dos preços, né? Até aqui poderia ser uma correção. O que aconteceu aqui? O mercado ainda tentou andar na tendência que o mercado vinha fazendo antes. Só que o que aconteceu aqui? Aqui ele já fez um fundo acima, né, do fundo anterior. O que isso significa aqui? Opa, pera lá, o que acontece quando o fundo eles começam a subir? Né? Possibilidade aí de reversão da direção da tendência. O que aconteceu aqui depois? O mercado rompeu aqui e acabou puxando os preços novamente para cima, né? Aí o que a gente faz aqui, pessoal? Opa, bora olhar lá de novo no gráfico, por exemplo, vamos colocar uns 120 minutos. O que aconteceu
No gráfico de 120 minutos aqui. Opa! A gente também está perdendo a região ali. A gente está mudando de direção no 120 minutos também. Então, o que isso aqui está significando? Que o mercado está realmente mudando de direção. Agora eu já não vou mais pensar em trabalhar numa possível venda do mercado. Eu vou pensar em trabalhar numa compra do mercado. Né? Então, isso aí é muito bacana da gente observar. E daí eu vou fazendo meus gatilhos. Se eu estou observando, por exemplo, 30 minutos, beleza. Eu olho os 60 ou 120 minutos só para me identificar para que direção o mercado realmente está andando. Se ele está na mesma direção do mercado ou se ele está operando numa direção contrária. E daí, a partir disso, eu começo a tomar minhas posições. Opa, o mercado está numa movimentação de queda num período mais alongado? Beleza, vou pensar em trabalhar numa queda. O mercado mudou de direção num período mais longo? Opa, a partir daqui agora eu vou pensar em trabalhar num período mais alongado. E assim por diante, pessoal. Então, assim que a gente começa a observar topos e fundos e assim que a gente começa a trabalhar com a parte da teoria de Dow. Por exemplo, num gráfico diário aqui, o que eu faria dentro desse mercado aqui? Né? O que aconteceu aqui? Se a gente for observar, o que a gente fez aqui no gráfico diário? A gente estava num movimento de queda dos preços. Então, se eu entrar num gráfico de 120 minutos, um gráfico intradiário, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em possibilidade de venda nesse mercado. Por que eu vou trabalhar com possibilidade de venda? E a partir de que ponto eu começo a pensar em trabalhar numa possibilidade de venda? Primeiramente, eu olho o diário, o mercado fez um topo. No momento que o mercado ele confirma esse topo, eu começo a pensar em trabalhar numa venda. Por exemplo, aqui, ó, a hora que o mercado perdeu essa região aqui, eu já posso considerar talvez trabalhar numa possibilidade de venda. Aí eu tenho algumas regiões lá, mas pensando em venda, por exemplo, no 120 minutos aqui, opa, eu formei uma região de topo aqui, formei um fundo, beleza? Perdi o fundo. O que aconteceu aqui? Eu fiz um fundo mais baixo no mercado. Então, a partir daqui, eu já começo a pensar em trabalhar talvez numa possibilidade de venda no mercado. Por quê? Porque eu perdi um fundo anterior. E isso aqui pode dar gatilho para uma movimentação aí de reversão do movimento. Aí, a partir disso, o mercado vai indicando as possibilidades de trabalhar na ponta comprada ou na ponta vendida. O que aconteceu aqui? Opa, fiz um fundo aqui. Perdi esse fundo. O que aconteceu? Fiz um fundo aqui. E fiz outro fundo aqui. Mercado, o que aconteceu? Rompeu o fundo anterior. No mercado rompeu já o fundo anterior. O que aconteceu aqui? Uma reversão de direção dos preços já. Aqui, a hora que a gente perdeu esse fundo aqui, o que aconteceu? Reversão da direção. O mercado aí formou um fundo aqui e começou uma movimentação contra a tendência. Como é que eu sei que o mercado ele vai realmente mudar de direção? Eu volto lá para o diário. Qual que foi o último fundo do diário? O último fundo do diário foi aqui.
Último topo do diário, para ser bem sincero aí, né? Foi nessa região. Por hora, o que o mercado está fazendo? Né? Por hora ele está fazendo uma movimentação, digamos, tá fazendo uma tendência secundária nova, né? Digamos assim. Porque como o mercado ele parece estar num certo patamar de caixote aqui, né? Por quê? Porque a gente fez um fundo mais ou menos na mesma altura do fundo anterior. A gente tem um fundo próximo dessa região aqui. Então o mercado ele não está numa região muito agradável ali, né? Ele está meio que num certo caixote aqui. Quando é que eu penso em talvez que o mercado ele vai continuar numa movimentação de alta? A hora que ele ganhar esse topo aqui novamente. Por quê? Porque a partir desse momento aqui, né, o que aconteceu? O mercado fez essa movimentação ele estava numa movimentação primária de alta aqui, fez uma consolidação, né, fez um fundo nessa região aqui. E o que aconteceu? O mercado subiu. Fez uma correção de preços aqui, né, só que não perdeu o fundo anterior. Então, só que assim, ele fez um fundo, mas não perdeu o fundo anterior. Então, o que eu penso aqui? Opa, não tem como eu trabalhar numa venda aqui. O que acontece aqui? Eu ainda entendo que o mercado está numa direção de alta dos preços. Então, o que eu vou fazer aqui? Provavelmente trabalhar pensando numa ponta comprada aqui, porque o mercado acabou a correção, né? Então, isso aí que eu gostaria que o mercado, que a gente fizesse realmente, né? O fundo, assim, apesar do mercado não ter respeitado aqui, o fundo anterior aqui ainda é acima do fundo desse último fundo que ele foi construído, né? Então ainda não dá para dizer que o mercado realmente saiu da tendência de alta dos preços. Então, o que eu penso aqui? O mercado fez a movimentação de correção, eu já posso pensar em talvez trabalhar numa compra, principalmente se ele rompeu o topo anterior, né? Então, mais ou menos dessa forma aí que eu penso e é mais ou menos dessa forma aí que eu queria passar para vocês, pessoal. Uma forma aí de trabalhar com teoria de Dow, trabalhar com topos e fundos, trabalhar com rompimentos aí do mercado. E onde é que poderia me dar um possível gatilho numa operação aqui pensando numa compra? Se ele confirmar esse rompimento desse topo aqui, né? Então, o que faria confirmar esse movimento aqui, essa continuação? Se a gente rompesse principalmente essa média móvel aqui, com movimento de alta aqui, sem perder, digamos, essa região de fundo aqui, tá? Eu não gostaria que o mercado caísse muito abaixo aqui, né, para ele continuar essa movimentação de alta. Então, se amanhã o mercado, posteriormente amanhã o mercado continuar numa movimentação de alta aqui, né, chances aí de o mercado continuar dar gatilhos de entrada numa possível compra desse mercado, né? Entenderam, pessoal? Então, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Espero que tenha agregado aí, agregado um pouco de conhecimento aí, compartilhado um pouco do meu conhecimento aí com vocês. Espero ter ajudado aí um pouco no crescimento do conhecimento de vocês aí, né? Um grande abraço a todos aí e nos vemos na próxima semana com mais uma live aí pro nosso canal. E se Deus quiser, pessoal, a live vai ser live mesmo, beleza? Então, grande abração a todos aí e um bom final de semana a todos. E feliz Dia dos Pais aí, se a gente não se vê ainda essa semana. Caso você
Caso você acompanhe aí o Diário de Bordo do Agro aí, a gente se vê amanhã a partir das 6h20, horário de Brasília. Então, grande abração a todos aí e nos vemos numa próxima.